Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso A Palavra Conversas. Como sempre, nós trazemos temas que vão mudar a perspectiva da tua vida e daquilo que tu estás fazendo. Eu sou Jorge Marquelo, novo apresentador do A Palavra Conversas, e mais uma vez nós trazemos uma pessoa brilhante para mudar a tua perspectiva. Mateus Marlin, como tu estás? Estou bem, graças a Deus, Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acredito que teremos um bom tempo contigo. Como está esta expectativa? Estou muito animado a falar sobre esse tema hoje. Hoje vamos falar sobre moldar o futuro. Isso parece um grande tema, algo difícil de compreender e muito difícil de fazer. Quando tu começaste a pensar em fazer isso? Tu estás certo. O futuro é, de certo modo, compreensível e, ao mesmo tempo, muito confuso. É compreensível porque todos experimentamos como o presente se move para o futuro e como pouco a pouco tudo muda, todas as experiências. Por exemplo, alguns anos atrás, lembro de todos em Maputo utilizando celulares normais. Tu sabes, aqueles celulares com telas pequenas que não têm quaisquer jogos interessantes neles. Mas um dia todos nos acordamos e todos tinham um Smart Kika. E mesmo a vovó está no WhatsApp agora. Esta é a parte confusa. O mundo mudou e continua a mudar e nenhum de nós realmente prestou a atenção sobre como. Isto está sempre a acontecer. O futuro continua a nascer e se quisermos influenciar o rumo das coisas, é melhor ficarmos ocupados e fazer alguma coisa. Quando eu falo com os universitários sobre os seus maiores sonhos na vida, recebo uma resposta muito semelhante de muitas pessoas. Eu quero terminar a escola, conseguir um emprego, obter uma esposa ou esposo, ter um carro e uma casa. Mesmo sendo todas estas coisas grandes, eu apercebi-me de algo. Estes estudantes são os futuros líderes da nação, líderes de pensamento, arte, negócio, criatividade, religião, política e tudo o que eles estão pensando são suas vidas individuais e confortos modernos. Muitas vezes há pouca esperança de que a vida pode fazer muita diferença para esta nação. Onde estão as massas de jovens que sonham por um Moçambique melhor? Que estão sonhando com um futuro transformado? Sim, estás certo. Eu vejo que mesmo em muitos dos meus colegas de jovens profissionais que eu conheço, eu acho que isso porque tem muitas pessoas que têm um desejo de ver um futuro melhor para Moçambique, mas sentem-se sobrecarregadas. Muitos desses sonhadores de quem estás a falar, incluindo a mim mesmo, perguntam-se o que posso fazer, sendo apenas uma pessoa neste mundo imenso. O que dirias para pessoas como nós, Mateus? Boa pergunta. A realidade é que o mundo está cheio de exemplos de pessoas como tu. Tudo que tens de fazer é olhar ao redor. Quantos Mandelas foram necessários para mudar a África do Sul? Quantos Gandhis foram necessários para mudar a Índia? Quantos Jesus foram precisos para mudar o mundo? Há grande poder em uma pessoa que está em chamas com uma visão. Basta uma pessoa para incitar um movimento que pode mudar tudo. Mudar o mundo é, ao mesmo tempo, muito simples e realmente complicado. Como muitas coisas na vida, a dificuldade não reside em compreender o processo, mas na execução das etapas para ver uma diferença positiva. Tudo começa com ideias. Ideias são o material do futuro. Repito, ideias são o material do futuro. O único lugar onde o futuro existe no presente é nas nossas cabeças, nas nossas ideias. Todos nós temos uma imagem do que o amanhã vai se parecer e agimos de acordo com essa imagem. Alguns de nós vai acordar sabendo que o amanhã vai se parecer muito com o ontem
desanimados pelo fato de que a mudança não parece ser possível. Outros não parecem pensar que a mudança é necessária. Então decidem seguir a correnteza do que já está acontecendo. Algumas almas bravas, porém, vão acordar com uma visão brilhante do que poderia acontecer. Um futuro que existe apenas em suas cabeças. E eles vão suar para ver esta a se materializar. Mas esta não é um processo individual. A verdade é que vocês, os sonhadores, não estão sozinhos. Há muitos como vocês, esperando por alguém para falar, algum movimento para começar a trabalhar. Uma boa maneira de pensar é que as ideias têm valor, assim como as realidades econômicas dos bens que compramos e vendemos. Algumas ideias só vão render-te um pedaço de pão, enquanto outras vão conquistar o ouro. Mas o meu pai disse isso da melhor maneira. As coisas só valem o que alguém vai pagar por elas. O futuro é feito por ideias poderosas, que a maioria das pessoas estão dispostas a trabalhar por elas, ou até mesmo morrer. Toda ideia vale alguma coisa, e as que valem mais são aquelas que se tornam realidade. Quando as multidões tiveram a ideia de que Moçambique deveria tornar-se independente de Portugal, Moçambique conquistou a sua independência. Assim vocês, sonhadores, precisam de olhar ao redor e encontrar um ao outro, começar a compartilhar ideias com os outros, reunir-se e começar a fazer algo. Ok. Eu entendo que posso fazer a diferença e que há outros sonhadores lá fora. O que é preciso fazer? O que segue? Está aqui o segredo. Ideias criam histórias que tornam-se o futuro. Todos nós estamos a contar a história do mundo. E através de nossas vidas nós agimos, dando carne e osso para o futuro. Existem milhões de histórias sendo contadas. Algumas histórias de pessoas são gananciosas. E elas levam o que podem com o poder que lhes tem sido dado. Enquanto as histórias de outras pessoas são dolorosamente belas. Sacrificam tudo por um ente querido ou uma causa. Nós, como seres humanos, gostamos de histórias. Gostamos de ser contados sobre o mundo à nossa volta, como ele deveria ser, onde ele está a ir. Essas histórias são inestimáveis para nós. Elas nos ajudam a interpretar a estrutura do nosso mundo. Por essa razão, elas são incrivelmente poderosas. Pegue a história do progresso. Ela nos diz que se podemos desenvolver tanto a nossa nação e vidas pessoais economicamente, então podemos erradicar o mal e experimentar a verdadeira felicidade e entrar em uma espécie de utopia. Um dia, acreditei, o progresso então torna-se o nosso foco coletivo e nos esforçamos para atingi-lo a todo custo. No Ocidente é chamado o sonho americano. E tem sido o tema central de muitas vidas na América ao longo das gerações e, portanto, tem afetado profundamente a maneira como entendemos o mundo. A história do progresso nos diz que se nós podemos apenas conseguir aquele emprego, aquele carro, aquela casa, aquela mulher, então todo o nosso vazio, toda a nossa dor vai embora. Espere um segundo. Tudo isto parece ótimo. Qual é o problema com este ponto de vista? O primeiro e o menor problema com essa ideia é que quando finalmente conseguimos aquele trabalho, cara, casa, descobrimos que são tão vazios como nós somos, incapazes de preencher o vazio interior. Isto mostra por si só ser um caminho de final mortal. Uma falsa história sobre como o mundo realmente deveria ser, como deveríamos ser humanos. O maior problema é que quando aceitamos esta história como a narrativa guiadora das nossas vidas, nossas cabeças se tornam presas sobre a rocha de eu e meu. E o resto do mundo continua a ser moldado pelas histórias de tiranos e os loucos que são como cabritos que comem onde eles estão amarrados. E que são felizes para continuar a destruir nações enquanto ninguém percebe ou se importa. O futuro que eles querem é um futuro onde eles estão no poder e podem continuar a usar outras pessoas para o seu ganho. Essa é a história que eles estão a contar. Nós fomos criados para um propósito maior. E quando sonhamos estes sonhos pequenos de apenas ter isto ou aquilo, o mundo continua a sofrer
e a mudança nunca vem. Jesus conta uma história diferente, uma história ainda maior. Pensa sobre sua vida. Ele nasceu em um pequeno canto sem importância no Império Romano. Roma era famosa pela história que estava contando do mundo. Esta contou uma história onde o caos e a guerra do mundo foram controlados pelo poder dos imperadores romanos. E Roma adorava-os por seus atos. Estes imperadores eram ricos e famosos, e todos tinham que ouvir a história deles. Mas então, este indivíduo desabrigado do mato de Israel vem e conta uma história tão poderosa, tão bela, que o mundo torna-se cativado por ela. Ele olhou para os olhos dos pobres e disse-lhes que eles têm valor porque Deus lhes tinha dado algo mais precioso do que o ouro. Ele fala para os chefes de suas comunidades e diz que a corrupção que estão a praticar não passa despercebida para Deus e que seus pecados irão destruí-los. Ele olha para o mundo quebrado e proclama que há um Deus amoroso que irá fazer tudo certo, até mesmo destruir a morte. Este contador de histórias do nada desencadeia uma visão do futuro que mudou o mundo inteiro e o nosso futuro para sempre. Você pode ouvir a história que Jesus está a contar de Moçambique, de um mundo sem injustiças ou corrupção, cheio de seres humanos que estão plenamente vivos e cheios de paz e alegria, e que vivem em famílias e comunidades saudáveis. Ele conta a história de uma sociedade trabalhando junta para o bem de todos, não apenas os ricos e poderosos, onde ninguém passa fome ou morre de malária, ou de falta de água potável, ou de guerra ou de conflito. Não é esta uma história bonita? Esta é a história em que eu faço parte. Eu acordo e vivo a minha vida para tornar esse sonho uma realidade. Porque Deus tem me dado o poder de moldar o futuro. Ele tem dado a cada um de nós esse poder. Eu ouvi você falar sobre o poder de moldar o futuro a partir de uma perspectiva bíblica. Você pode desenvolver um pouco mais sobre isso? Deus tem dado ao homem grande poder para moldar o futuro, moldar o mundo. Nós humanos temos o que é chamado um mandato cultural, ou uma bênção de Deus para levar o potencial da terra e fazer coisas bonitas. Somos chamados a fazer cultura. Em Gênesis 1, no começo de tudo, Deus deu ao homem domínio sobre a terra para enchê-la e sujeitá-la, ter domínio sobre os animais. A terra seria sua página em branco e o homem iria escrever uma bela narrativa para glorificar a Deus. Infelizmente, a nossa realidade atual diz-nos como essa parte da história terminou. Adão caiu e a morte e o sofrimento entraram no mundo. Mas não é que Adão parou de escrever. Ele apenas parou de escrever a história certa. Ele começou a criar um futuro que Deus nunca pretendeu para a humanidade ou para esta terra. Aqui estamos nós, milhares de anos depois de Adão, num mundo realmente confuso, onde monstros parecem ser os únicos em movimento e agitando as notícias. E, embora a escuridão esteja sempre presente, há esperança. Assim como Adão, William Wilberforce, um inglês que liderou a luta para acabar com a escravidão, Martin Luther King Jr. e Jesus, uma pessoa pode moldar o futuro do mundo. Basta apenas um. Assim, a questão permanece. Que história tu estás a escrever com a tua vida? Tu estás a escrever a história de esperança, amor e vida que Jesus começou? Ou estás a escrever uma história diferente? Que história tu estás a escrever com a tua vida? Pois é. Obrigado, Mateus, por vir aqui partilhar conosco essas ideias revolucionárias de como só uma pessoa pode moldar e mudar o futuro. Por hoje é tudo. Eu sei que vocês estão na expectativa, mas até o próximo episódio do A Palavra Conversa, com mais um convidado para trazer ideias revolucionárias.